A filha do empresário viúvo não comia há 2 semanas e Marina tinha apenas 8 anos quando tudo começou depois que a mãe partiu. A menina parou de comer e todos tentaram sem sucesso até que chegou Cláudia, uma mulher simples que ninguém imaginava o que ia fazer. Cláudia entrou naquela mansão às 7 da manhã, segurando apenas uma sacola de pano com suas coisas e o endereço anotado num papel amassado que ela guardava no bolso do uniforme que havia comprado com o último dinheiro que tinha. A agência de empregos tinha ligado na noite anterior, dizendo que precisavam de alguém urgente para trabalhar na casa de um empresário viúvo e que o salário era bom, mas que ninguém ficava mais de 3 dias no emprego. Ela não perguntou o motivo, porque não podia se dar ao luxo de recusar trabalho. Tinha contas atrasadas, aluguel vencendo e a geladeira praticamente vazia. A porta foi aberta por uma mulher de meia-idade com o rosto cansado e os olhos fundos, que se apresentou como Sônia, a governanta. "Você é a nova?" perguntou sem emoção na voz, enquanto olhava Cláudia de cima a baixo. "Sou sim, me chamo Cláudia", respondeu tirando o boné que usava e segurando com as 2 mãos na frente do corpo. Sônia fez um gesto com a mão para que ela entrasse e fechou a porta com força. O hall de entrada era imenso, com piso de mármore claro, que refletia a luz do lustre de cristal pendurado no teto alto e uma escadaria larga que subia para o 2º andar, dividindo-se em 2 caminhos. Havia quadros grandes nas paredes e vasos com flores frescas sobre mesinhas de apoio. Tudo cheirava a limpeza e dinheiro. "Vou ser direta com você porque não tenho tempo a perder. O patrão se chama Otávio e ele perdeu a esposa há 2 meses num acidente de carro. Desde então, a filha dele, a Marina, não come mais nada. Literalmente nada. Água, ela bebe um pouco quando a gente insiste muito, mas comida não entra de jeito nenhum. Já passaram por aqui os médicos mais caros da cidade, psicólogos infantis, terapeutas especializados em luto, nutricionistas que trouxeram todo tipo de suplemento e nada funcionou. A menina está definhando e o patrão está desesperado, mas não sabe lidar com isso de forma alguma. Ele trabalha o dia inteiro e quando chega em casa, fica trancado no escritório bebendo uísque e olhando para documentos que nem deve estar lendo de verdade. Você vai cuidar da limpeza geral da casa e ajudar com o que mais precisar, mas ninguém aqui consegue fazer a menina comer. Então nem tente forçar, porque você vai acabar desistindo como todas as outras que passaram aqui antes de você", explicou Sônia, enquanto caminhava pelos corredores largos, mostrando a cozinha equipada com eletrodomésticos de última geração, a sala de estar com sofás de couro e televisão de tela grande, a biblioteca com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Cláudia ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra e observando cada detalhe daquela casa que parecia mais um museu do que um lar. Tinha perdido o marido há 5 anos num acidente de trabalho e sabia exatamente o que era a dor de perder alguém que você ama de forma súbita e violenta, mas nunca tinha visto nem ouvido falar de uma criança que parava completamente de comer por causa disso. "Onde ela está agora?", perguntou Cláudia com a voz suave. Sônia parou no meio do corredor e olhou para ela com uma expressão que misturava cansaço profundo e descrença total. "No quarto dela. Sempre está no quarto. Não sai de lá a não ser para ir ao banheiro. Não brinca mais com nada, não assiste televisão, não pede para sair, não fala quase nada com ninguém. Só fica sentada naquela poltrona perto da janela, olhando para fora, como se estivesse esperando alguém que nunca vai chegar." Cláudia sentiu algo apertar forte no peito. Ela conhecia aquele tipo de espera. Tinha passado meses inteiros esperando o marido voltar para casa, até que o cérebro finalmente aceitou que ele nunca mais ia abrir aquela porta. Subiu as escadas atrás de Sônia, pisando no tapete felpudo que cobria os degraus,
e foi levada até uma porta branca com detalhes dourados e uma plaquinha com o nome Marina, escrito em letras cor-de-rosa. Sônia bateu de leve 3 vezes e abriu sem esperar resposta alguma. O quarto era enorme e decorado em tons de rosa claro e branco, com uma cama de casal no centro, coberta por um edredom fofo, cheio de almofadas decorativas, prateleiras nas paredes repletas de bonecas de porcelana e bichos de pelúcia de todos os tamanhos. Uma mesinha branca, com cadeirinhas combinando onde havia um jogo de chá de brinquedo ainda arrumado, e brinquedos espalhados pelo chão, como se alguém tivesse parado de brincar no meio de uma tarde qualquer e nunca mais voltado para terminar. Sentada numa poltrona estofada de veludo rosa, perto da janela grande que dava para o jardim, estava Marina. Uma menina pequena demais para os 8 anos que tinha, com o cabelo castanho liso e sem brilho, caindo sobre os ombros extremamente magros, vestindo um pijama de algodão cor de pêssego que parecia 3 números maior do que deveria e pantufas de coelho nos pés. A pele dela era pálida, quase transparente, e os olhos fundos estavam fixos na janela, mas não pareciam estar realmente vendo nada ali fora. As mãos pequenas e ossudas descansavam no colo sem vida. Marina, essa é a Cláudia. Ela vai trabalhar aqui na casa e vai ajudar a cuidar de você, disse Sônia com uma voz que tentava soar gentil, mas que saía mecânica e cansada, como se ela já tivesse repetido aquelas palavras dezenas de vezes para dezenas de pessoas diferentes. A menina não se moveu sequer 1 milímetro, não piscou, não virou a cabeça, não deu sinal algum de que tinha ouvido qualquer coisa. Cláudia deu 2 passos lentos para dentro do quarto e se agachou ao lado da poltrona, ficando exatamente na altura dos olhos vazios da menina. Oi, Marina, é um prazer muito grande te conhecer, disse com a voz mais suave que conseguiu, usando o mesmo tom que usava quando conversava com crianças assustadas. Nada, nenhuma reação, nenhum movimento, nenhum brilho no olhar. Era como se a menina estivesse ali, mas ao mesmo tempo estivesse muito longe, em algum lugar que ninguém conseguia alcançar. Sônia suspirou fundo, balançando a cabeça, e fez sinal com a mão para que Cláudia saísse dali. Elas voltaram para o corredor e Sônia fechou a porta devagar, fazendo questão de não fazer barulho. Viu como é? É exatamente assim o tempo todo. Ela não responde nada. Não reage a nada, não demonstra interesse por nada. Já tentamos de tudo que você possa imaginar. O patrão até contratou uma babá especializada que veio de outro estado, uma mulher com um currículo imenso que já tinha trabalhado com crianças que passaram por traumas graves, mas nem ela conseguiu fazer a Marina reagir. A mulher ficou 2 semanas tentando todos os métodos que conhecia e, no final, desistiu dizendo que nunca tinha visto um caso tão difícil. Agora o patrão nem tenta mais nada. Ele só paga as contas altíssimas dos médicos particulares, que aparecem aqui toda semana, e fica esperando que algum milagre aconteça e alguém finalmente resolva o problema. Cláudia balançou a cabeça devagar, sentindo um peso enorme nos ombros. Passou o resto da manhã organizando a despensa enorme, que tinha mantimentos suficientes para alimentar 10 pessoas por um mês inteiro, limpando a sala de jantar com a mesa comprida, que facilmente acomodava 12 cadeiras, mas que estava coberta por uma fina camada de poeira, porque ninguém mais comia ali. Conhecendo cada canto daquela casa gigantesca e aprendendo a rotina que Sônia seguia religiosamente todos os dias. A mansão era grande demais para apenas 3 pessoas morando nela e parecia completamente vazia e sem vida, apesar de todos os móveis caros e todas as decorações elaboradas e todos os objetos de valor espalhados por todos os cômodos.
Por volta do meio-dia, Sônia preparou com capricho uma bandeja bonita com sopa cremosa de legumes frescos, torradas levemente douradas com manteiga, um copo de suco natural de laranja e até algumas fatias de frutas cortadas em formatos divertidos, e subiu para o quarto de Marina, levando tudo com cuidado. Voltou, exatos 15 minutos depois, com a bandeja completamente intocada, sem uma única colherada mexida. Mais uma tentativa fracassada como sempre, murmurou, colocando tudo de volta na cozinha e jogando a comida fora com um gesto automático de quem já fazia aquilo todo santo dia. Cláudia observava em silêncio enquanto lavava a louça do almoço que ela e Sônia tinham comido sozinhas na cozinha. A tarde foi passando devagar e Cláudia limpou os banheiros, passou pano em todos os móveis da sala, aspirou os tapetes e organizou a lavanderia. Sônia saiu por volta das 3 para fazer as compras da semana no mercado e Cláudia ficou sozinha naquela casa silenciosa e pesada. Terminou de limpar a cozinha, deixando tudo brilhando. Passou pano úmido no chão e, quando estava guardando os produtos de limpeza no armário debaixo da pia, ouviu um barulho abafado vindo do andar de cima. Um baque surdo, como se algo tivesse caído. Largou tudo ali mesmo e subiu a escadaria correndo, segurando na lateral do uniforme para não tropeçar. Quando chegou no corredor do segundo andar, viu que a porta do quarto de Marina estava entreaberta, deixando escapar uma fresta de luz. Aproximou-se com cuidado, empurrando a porta devagar, e encontrou a menina caída no chão de joelhos, embaixo do armário enorme, tentando com as forças que não tinha alcançar uma caixa que estava na prateleira mais alta lá em cima. Ela esticava os braços finos até onde conseguia, mas não alcançava, e suas pernas tremiam tanto que mal conseguiam sustentar o peso do próprio corpo. "Deixa eu te ajudar com isso", disse Cláudia, se aproximando devagar sem fazer movimentos bruscos. Marina se virou assustada com os olhos arregalados e pela primeira vez, desde que Cláudia tinha chegado naquela casa, viu alguma emoção real naquele rostinho pálido. Era medo, medo puro. "Calma, está tudo bem. Eu não vou fazer nada de ruim com você. Só quero pegar essa caixa aí de cima para você não precisar se esforçar tanto. Pode ser?", explicou Cláudia com toda a calma do mundo, mantendo uma distância segura para não assustar mais ainda a menina. Ela esperou longos segundos sem se mexer até que Marina baixou os braços tremendo. Cláudia, então, estendeu a mão para a prateleira mais alta e pegou a caixa de sapatos bege que estava lá guardada e entregou com cuidado nas mãos pequenas e geladas da menina. Marina segurou a caixa contra o peito magro, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo inteiro, e caminhou devagar de volta para a poltrona, onde se sentou, encolhendo as pernas embaixo do corpo. Cláudia ficou parada perto do armário, observando sem dizer absolutamente nada, porque sabia que qualquer palavra errada podia quebrar aquele momento frágil. A menina abriu a tampa da caixa com movimentos lentos e delicados e de dentro tirou fotos. Dezenas de fotos de todos os tamanhos. Fotos de uma mulher muito bonita de cabelos loiros ondulados e sorriso enorme e contagiante, abraçada com Marina em vários lugares diferentes e em várias idades diferentes. Na praia, construindo castelos de areia com as duas cheias de areia grudada no corpo. Num parque empinando pipa com o céu azul ao fundo. Numa festa de aniversário com bolo colorido e balões por toda parte, dentro de casa, fazendo biscoitos com as mãos sujas de farinha, no zoológico, na frente da jaula dos macacos, na frente da árvore de Natal toda iluminada. Marina segurava cada foto com as mãos trêmulas, olhando fixamente para cada imagem, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe, e os olhos que estavam secos há tanto tempo começaram a ficar brilhantes. Cláudia sentiu um nó enorme se formar na garganta e os próprios olhos arderem. Ela se sentou no chão frio, perto da poltrona, sem fazer barulho, e ficou ali apenas existindo naquele espaço, junto com a dor daquela criança.
Ficaram assim por longos minutos que pareceram horas, até que Marina finalmente quebrou o silêncio com a voz mais baixa e rouca que Cláudia já tinha ouvido na vida. Ela se foi. Disse, sem tirar os olhos das fotos que segurava. Eu sei, meu amor, respondeu Cláudia com todo o cuidado do mundo. E ela nunca mais vai voltar para casa, não importa quanto tempo eu espere aqui. Não vai mesmo, e eu sei que isso dói mais do que qualquer coisa no mundo. Marina finalmente olhou para Cláudia pela primeira vez de verdade, com aqueles olhos fundos e cheios de dor. Meu pai não fala mais comigo direito. Ele só trabalha e trabalha e trabalha sem parar. Quando ele está aqui em casa, ele fica trancado naquele escritório e nem sobe para me ver. Acho que ele não gosta mais de mim. Acho que ele me culpa pelo que aconteceu com a mamãe. Isso não é verdade de jeito nenhum. E eu tenho certeza absoluta disso. Seu pai não te culpa por nada, porque nada do que aconteceu foi culpa sua. Seu pai está sofrendo muito, e às vezes, quando a gente sofre muito, a gente não sabe como mostrar o que está sentindo por dentro. A gente fica perdido e confuso e acaba se afastando das pessoas que a gente mais ama sem querer. Mas ele te ama mais do que tudo, sim. Tenho certeza disso. A menina baixou os olhos de novo e uma lágrima grossa escorreu devagar pelo rosto pálido, deixando um rastro brilhante. Eu não quero comer porque quando eu como, eu esqueço dela por alguns minutos e eu não quero esquecer nem por um segundo. Se eu esquecer, é como se ela nunca tivesse existido de verdade. É como se todos os momentos que a gente viveu juntas desaparecessem e eu não posso deixar isso acontecer. Enquanto eu não comer, ela ainda está viva de algum jeito dentro de mim. Cláudia sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Ela se aproximou mais e segurou com delicadeza a mão pequena e gelada de Marina entre as suas mãos, que eram ásperas de tanto trabalho. Marina, olha para mim. Você nunca vai esquecer sua mãe. Nunca. Não importa o que você faça, o que você coma, onde você vá ou quanto tempo passe. Ela vai estar sempre aqui dentro do seu coração, disse, tocando com todo cuidado o peito da menina, onde o coração batia fraco. E sabe o que eu acho que ela gostaria que você fizesse agora, se ela pudesse ver você daqui de onde ela está? Ela gostaria que você vivesse, que você crescesse forte e saudável, que você brincasse e risse e fizesse amigos, que você comesse coisas gostosas e tivesse energia para correr e pular, que você fosse feliz de verdade, porque é exatamente isso que todas as mães do mundo inteiro querem para os filhos delas. Elas querem ver os filhos felizes, vivendo a vida do melhor jeito possível. Marina soluçou alto e mais lágrimas começaram a cair, molhando o pijama velho. O corpo pequeno começou a tremer inteiro. Cláudia não pensou 2 vezes e puxou a menina para um abraço apertado, envolvendo aquele corpinho frágil com os braços. E Marina não resistiu. Ela se jogou no abraço e chorou. Chorou tudo que tinha guardado dentro do peito por 2 meses inteiros. Chorou a saudade, a raiva, a confusão, o medo, a solidão. Cláudia apenas segurou firme, fazendo movimentos circulares suaves nas costas dela e deixou que ela chorasse o quanto precisasse sem pressa nenhuma. Ficaram assim por muito tempo, até que Marina finalmente se acalmou, ficando apenas com aqueles soluços entrecortados de quem chorou demais. Quando se separaram, Cláudia limpou o rosto molhado dela com a manga do próprio uniforme e afastou com cuidado os fios de cabelo que tinham grudado nas bochechas úmidas. Que tal a gente fazer um trato aqui agora? Você experimenta comer uma coisinha bem pequenininha hoje, só um pouquinho mesmo sem pressão. E amanhã a gente senta de novo e você pode me contar tudo sobre sua mãe, como ela era, do que ela mais gostava. As coisas que vocês faziam juntas, os lugares que vocês iam, as músicas que ela cantava, as histórias que ela contava,
Assim, ela continua viva para sempre nas suas memórias e nas histórias que você vai guardar e um dia contar para outras pessoas. O que você acha dessa ideia? Marina ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos, pensando naquela proposta. Os segundos foram passando devagar, e Cláudia não apressou. Apenas esperou pacientemente, dando todo o tempo do mundo para que a menina tomasse aquela decisão sozinha. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade inteira, Marina finalmente acenou com a cabeça de forma quase imperceptível, mas que estava lá. Então vamos lá com calma, disse Cláudia se levantando e estendendo a mão. Marina olhou para a mão estendida por alguns segundos, e então colocou a sua mão pequena e fria dentro da mão de Cláudia. Elas desceram as escadas juntas, devagar, porque Marina estava fraca e precisava segurar firme no corrimão para não cambalear. Quando chegaram na cozinha, Cláudia puxou uma cadeira da mesa pequena, que ficava perto da janela, e ajudou Marina a sentar. Ela preparou uma tigela pequena de porcelana branca com caldo de frango bem leve e quentinho, que tinha sobrado do almoço, acrescentando algumas gotas de limão fresco e um pouquinho de salsinha picada para dar um gosto melhor. Colocou ao lado um copo pequeno com água fresca e sentou Marina à mesa, posicionando a tigela na frente dela com uma colher ao lado. A menina olhou para a comida com uma expressão de pavor absoluto, como se estivesse olhando para algo perigoso. Suas mãos começaram a tremer violentamente sobre a mesa. Pode ir devagar, não tem pressa nenhuma, uma colherada só uma mesmo. Você consegue fazer isso. Marina pegou a colher com a mão tremendo, tanto que ela quase deixou cair, mas conseguiu segurar. Levou a colher até a tigela e pegou um pouco do caldo. Levantou devagar até a boca, enquanto Cláudia segurava a respiração sem piscar. Os lábios pálidos e rachados de Marina se abriram lentamente, deixando a colher entrar. Ela tomou o caldo e engoliu com uma dificuldade enorme, como se o corpo tivesse esquecido completamente como fazer aquilo. Fechou os olhos com força e ficou parada esperando. Cláudia observava atenta, pronta para agir se alguma coisa desse errado. Os segundos passaram lentos. Marina não vomitou. O caldo ficou lá dentro. Ela abriu os olhos devagar e olhou para Cláudia com uma expressão de surpresa, misturada com alívio. Consegui, sussurrou com a voz rouca. Conseguiu sim, e eu estou muito orgulhosa de você, disse Cláudia, com os olhos marejados de emoção, tentando segurar as lágrimas que queriam cair. Marina olhou para a tigela de novo, e depois de respirar fundo, tomou mais uma colherada, e depois outra, e mais outra. Os movimentos eram lentos e difíceis, mas ela estava comendo. Estava realmente comendo depois de 14 dias de jejum completo. No final de uns 20 minutos, ela tinha conseguido tomar metade da tigela. Não era muito, mas era alguma coisa. Era um começo. Era uma porta se abrindo. Quando Sônia voltou das compras carregando sacolas pesadas e encontrou Cláudia e Marina sentadas juntas na cozinha, com a tigela pela metade, ela quase deixou tudo cair no chão. Ficou parada na porta com a boca aberta, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Ela comeu? Perguntou com a voz falhando. Comeu sim, respondeu Cláudia sorrindo. Sônia colocou as sacolas no chão e levou a mão ao peito visivelmente emocionada. Tinha trabalhado naquela casa por mais de 5 anos e tinha visto Marina crescer desde pequenininha, e ver a menina naquele estado era doloroso demais. Graças a Deus, murmurou. Quando Otávio chegou em casa às 8 da noite, como fazia todos os dias, ele encontrou Sônia na cozinha preparando o jantar. Estava com a gravata afrouxada, o paletó amassado debaixo do braço, o cabelo bagunçado e os olhos vermelhos de cansaço. Como foi o dia? Perguntou com a voz sem vida, colocando o paletó sobre o encosto de uma cadeira e afrouxando mais a gravata. Diferente, respondeu Sônia com um tom estranho na voz que fez Otávio parar. Diferente como? Perguntou, franzindo a testa.
Sônia parou o que estava fazendo e se virou completamente para ele, encarando-o diretamente nos olhos. A Marina comeu. Otávio ficou completamente paralisado, com as palavras ecoando dentro da cabeça dele, sem fazer sentido. O quê? Como assim? A Marina comeu, Otávio. Ela comeu de verdade. A nova empregada, a Cláudia, que começou hoje de manhã, conseguiu fazer ela comer. Não foi muito não, foi só um pouco de caldo, mas ela comeu. Ela colocou comida para dentro depois de 14 dias. Otávio sentiu as pernas fraquejarem. Largou o paletó que caiu no chão e subiu as escadas correndo 2 degraus de cada vez, quase tropeçando no meio do caminho. Abriu a porta do quarto de Marina com força e a encontrou deitada na cama, dormindo de lado, abraçada com um ursinho de pelúcia velho. Ele se aproximou devagar, tentando não fazer barulho, e sentou com cuidado na beirada da cama. Ficou ali apenas olhando para a filha e percebeu que realmente o rosto dela tinha um pouco mais de cor do que tinha de manhã, quando ele tinha passado rapidamente na porta antes de sair para trabalhar. As bochechas não estavam tão fundas. Os lábios estavam menos pálidos. Ele estendeu a mão tremendo e tocou de leve no cabelo dela, afastando alguns fios do rosto. Uma onda enorme de alívio, misturado com uma culpa devastadora, tomou conta dele. Tinha se afastado tanto da própria filha nos últimos meses que nem sabia mais como chegar perto. Não sabia mais como ser pai. Tinha se perdido completamente na própria dor e tinha esquecido que Marina estava sofrendo tanto quanto ele ou até mais. Ficou ali por longos minutos, apenas observando a respiração tranquila dela, até que finalmente se levantou e desceu de volta. Foi direto para a cozinha, onde encontrou Cláudia terminando de lavar a louça do jantar. Ela se virou quando ouviu os passos e secou as mãos no pano de prato. "Você fez a Marina comer", disse Otávio sem rodeios, parando no meio da cozinha. "Ela tomou um pouco de caldo, sim", respondeu Cláudia com simplicidade. "Como? Como você conseguiu isso? Médicos caríssimos, especialistas renomados, profissionais com anos de experiência, passaram por aqui e ninguém conseguiu fazer ela colocar uma colher de comida na boca. Como você conseguiu logo no primeiro dia?" Cláudia respirou fundo, juntando coragem para falar a verdade. "Eu simplesmente conversei com ela. Sentei ali no chão do quarto e deixei ela falar sobre a mãe dela. Deixei ela chorar tudo que ela estava segurando lá dentro há tanto tempo. Deixei ela expressar a dor dela sem julgar, sem pressionar, sem tentar consertar nada. E só depois de tudo isso eu ofereci a comida sem fazer pressão nenhuma. Ela não precisa de médico agora. Ela precisa de alguém que realmente a ouça e a veja. Ela precisa se sentir menos sozinha." As palavras acertaram Otávio como um soco direto no estômago, tirando todo o ar dos pulmões. Ele passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos cansados. "Eu não sei fazer isso. Eu não sei como lidar com isso tudo. Toda vez que olho para ela, eu vejo a minha esposa em cada traço, em cada gesto, em cada expressão. E a dor é tão grande que eu simplesmente não consigo ficar perto. Eu fujo. Eu sou um covarde que foge da própria filha. Mas ela precisa de você desesperadamente. Ela não precisa que você seja perfeito. Ela só precisa que você esteja presente. Ela me disse hoje que acha que você não gosta mais dela. Ela acha que te culpa ela pelo que aconteceu. Ela acha que está completamente sozinha nesse mundo." As palavras fizeram Otávio cambalear. Ele se apoiou na bancada e fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. "Meu Deus, ela acha isso? Ela realmente acha que eu não a amo? É o que ela disse. Eu sou um péssimo pai, sou o pior pai que poderia existir." "Não é não. O senhor só está perdido na própria dor. Mas ainda dá tempo de achar o caminho de volta para ela. Ainda dá tempo de consertar isso." Otávio olhou para Cláudia através das lágrimas e pela primeira vez em meses sentiu algo além do vazio horrível que tinha tomado conta do peito dele. Sentiu um fiapo minúsculo de esperança.
Você pode continuar ajudando ela? Por favor, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, respondeu Cláudia com sinceridade. Nos dias seguintes, a rotina da casa começou a mudar aos poucos. Marina continuou comendo pequenas porções em horários regulares. Cláudia preparava as refeições sempre com muito carinho, escolhendo alimentos leves e nutritivos, e sempre sentava com a menina na mesa para fazer companhia e conversar. Marina, aos poucos, começou a se abrir e a contar histórias detalhadas sobre a mãe. Falava sobre os passeios que faziam todo sábado no parque onde compravam pipoca e ficavam vendo os patos no lago. Falava sobre as músicas que a mãe cantava enquanto cozinhava, fazendo vozes engraçadas que faziam Marina rir até doer a barriga. Falava sobre os livros que liam juntas todas as noites antes de dormir, sempre criando vozes diferentes para cada personagem. Cláudia ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo junto, se emocionando junto, e às vezes dividia suas próprias histórias sobre o marido que tinha perdido há 5 anos, contando sobre como era difícil no começo, mas que com o tempo a dor tinha ficado mais suportável, sem nunca desaparecer completamente. As duas criaram um vínculo silencioso, mas extremamente profundo, construído sobre a compreensão mútua da dor da perda. Otávio observava tudo de longe, sem coragem de se aproximar. Chegava do trabalho mais cedo do que costumava e ficava parado na porta entreaberta do quarto, ouvindo as conversas entre Cláudia e Marina, sentindo o peito apertar a cada palavra. Uma noite depois de ficar quase 1 hora ouvindo escondido, ele finalmente juntou toda a coragem que tinha e bateu na porta. As duas pararam de conversar e olharam para a porta. "Posso entrar?" perguntou Otávio com a voz insegura, tremendo. Marina olhou para Cláudia, que assentiu com um sorriso encorajador. A menina respirou fundo. "Pode", disse baixinho, mas foi o suficiente. Otávio entrou devagar e ficou parado perto da porta sem saber exatamente o que fazer com as mãos. Cláudia percebeu a tensão e apontou para o chão ao lado da poltrona. "Pode sentar aqui com a gente se quiser", disse com gentileza. Otávio olhou para aquele espaço no chão e pela primeira vez em muito tempo não fugiu. Ele se sentou ali, cruzando as pernas, desajeitado, porque fazia anos que não sentava no chão. Marina olhava para ele de soslaio, sem saber como reagir. "Eu queria ouvir também sobre as histórias da mamãe", disse Otávio com a voz embargada. Marina ficou em silêncio por longos segundos, e então começou a falar devagar, contando sobre o dia em que foram ao zoológico e viram os elefantes de perto. No começo, foi estranho e extremamente desconfortável, com pausas longas e silêncios pesados, mas aos poucos, Otávio começou a participar da conversa também. Ele contou sobre o dia em que conheceu a esposa num café, onde ela tinha derrubado café quente nele, sem querer, e tinha ficado tão sem graça que ofereceu pagar a lavanderia, e acabaram conversando por horas. Contou sobre o pedido de casamento desastroso que ele tinha planejado num restaurante chique, mas que deu errado porque o anel caiu no chão e rolou para debaixo da mesa de outras pessoas. Contou sobre o dia em que Marina nasceu e como ele tinha chorado igual criança quando segurou ela pela primeira vez. Marina ouvia com os olhos arregalados e brilhantes, como se estivesse descobrindo tesouros escondidos sobre a própria família. "A mamãe realmente derrubou café em você?" perguntou Marina, quase sorrindo. "Derrubou sim, e era café bem quente. Queimou pra caramba, mas valeu cada segundo porque foi assim que eu consegui falar com ela." Marina deu uma risadinha baixa. Era o primeiro som de alegria que saía dela em meses. Otávio sentiu o coração explodir. As semanas foram passando e a rotina continuou mudando cada vez mais. Marina voltou a comer refeições completas, com frutas, legumes, proteínas e carboidratos. Ganhou um pouco de peso e as bochechas começaram a ficar menos fundas. Saiu do quarto e começou a explorar a casa de novo. Voltou a brincar com as bonecas, a desenhar, a ver televisão.
Otávio passou a trabalhar muito menos horas e fazia questão de jantar em casa todos os dias, sentado à mesa junto com Marina e Cláudia. Eles conversavam sobre o dia, sobre pequenas coisas do cotidiano, sobre planos para o fim de semana. A casa, que antes era um túmulo silencioso, começou a ter vida de novo. Cláudia continuava ali não apenas como empregada, mas como parte essencial e insubstituível daquela família quebrada que estava lentamente se reconstruindo pedaço por pedaço. Uma tarde ensolarada de sábado, Marina estava brincando no jardim enorme, correndo descalça na grama e perseguindo borboletas amarelas que voavam entre as flores. Otávio chamou Cláudia para conversar em particular, e eles ficaram parados na varanda de madeira, observando a menina brincar. Eu não sei como agradecer tudo que você fez pela minha filha, por nós dois, na verdade, disse Otávio, sem tirar os olhos de Marina. Eu só fiz o que qualquer pessoa com um pouco de coração e empatia faria, respondeu Cláudia modestamente. Não, você fez muito mais do que isso. Você devolveu a vida para ela. Você trouxe minha filha de volta. E você também me trouxe de volta de algum jeito. Você me mostrou que eu ainda podia ser pai dela. Cláudia sorriu, olhando Marina girar com os braços abertos. Ela é uma menina incrível. Ela só precisava de alguém que realmente enxergasse a dor que ela estava sentindo e desse espaço para essa dor existir sem tentar apagar ela. Otávio ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando, e então virou para olhar diretamente para Cláudia. Eu queria te pedir uma coisa importante. Pode falar sem medo. Fica aqui com a gente. Não como empregada que trabalha e vai embora no final do dia. Fica como parte dessa família. A Marina precisa de você de um jeito que eu nem consigo explicar direito. E eu... Ele parou como se as palavras fossem pesadas demais e difíceis demais de colocar para fora. Eu também preciso de você aqui. Cláudia sentiu o coração acelerar, batendo descompassado dentro do peito. Olhou para Marina, que agora estava agachada, observando algo no chão, e depois olhou de volta para Otávio, que a encarava com uma vulnerabilidade e uma sinceridade que ela nunca tinha visto em ninguém antes. Eu não sei se isso é uma boa ideia, disse Cláudia, hesitante, mordendo o lábio. Por que não seria? Perguntou Otávio, dando um passo na direção dela. Porque eu vim para cá apenas para trabalhar como empregada, e agora tudo está diferente e confuso, e eu não quero atrapalhar nada do que está sendo construído aqui. Otávio deu mais um passo, ficando bem perto dela. Você não está atrapalhando absolutamente nada. Você está consertando tudo que estava quebrado. Você está salvando a gente. Cláudia ficou em silêncio, processando aquelas palavras, enquanto o vento suave da tarde balançava seu cabelo e trazia o cheiro das flores do jardim. Ela nunca tinha imaginado que aquele trabalho temporário que tinha aceitado por pura necessidade se transformaria em algo tão profundo e significativo. Olhou para as próprias mãos calejadas de tanto trabalho duro ao longo dos anos, e depois para Marina, que agora tinha encontrado uma joaninha na grama, e observava o bichinho fascinada com um sorriso pequeno no rosto. Eu preciso pensar sobre isso com calma, disse finalmente, sentindo o coração batendo forte no peito. Otávio assentiu, entendendo que não podia pressionar nem apressar uma decisão tão importante. Claro, sem pressa nenhuma. Só queria que você soubesse que tem um lugar aqui com a gente se quiser ficar. Um lugar de verdade. Nos dias seguintes, Cláudia continuou trabalhando normalmente, seguindo a rotina de sempre, mas algo tinha mudado no ar da casa. Havia uma tensão boa, uma expectativa silenciosa, flutuando entre ela e Otávio. Os olhares entre eles duravam alguns segundos a mais do que o normal. Quando se cruzavam nos corredores, havia um sorriso diferente. As conversas no final da tarde, quando Marina já estava dormindo, foram ficando mais longas e mais pessoais e mais profundas. Ele contou
sobre como tinha construído a empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia, durante anos sem parar, abrindo mão de finais de semana e feriados. Contou sobre os momentos em que quase desistiu, porque parecia impossível competir com empresas maiores. Contou sobre a alegria que sentiu quando finalmente conseguiu dar uma vida confortável para a esposa e para Marina. Contou também sobre os medos enormes que tinha de fracassar como pai, agora que estava sozinho, sem ter com quem dividir as decisões difíceis. Contou sobre as noites em que acordava suado e tremendo, sonhando com o acidente, repetidamente vendo a cena se desenrolar em câmera lenta, sem conseguir fazer nada para impedir. Cláudia ouvia tudo com atenção genuína e contou também suas próprias histórias. Falou sobre como tinha sido extremamente difícil recomeçar a vida inteira do zero depois de perder o marido, que era seu companheiro desde a adolescência. Contou sobre os trabalhos ruins e mal pagos que tinha feito para conseguir sobreviver, limpando casas, lavando roupas, cuidando de idosos. Contou sobre a solidão profunda de não ter família próxima, porque os pais tinham falecido quando ela era jovem e não tinha irmãos. Contou sobre como tinha aprendido a encontrar força dentro dela mesma, quando parecia que não havia mais absolutamente nada. Eles se conectaram através das feridas que ambos carregavam e, aos poucos, aquelas feridas começaram a doer menos quando estavam juntos, conversando e compartilhando as dores. Uma noite, depois de colocar Marina para dormir, cantando baixinho uma música de ninar, Cláudia estava na cozinha preparando chá de camomila quando Otávio apareceu na porta. Ele tinha acabado de tomar banho e o cabelo castanho escuro ainda estava úmido e ele usava roupas confortáveis de casa. "Posso fazer companhia?" perguntou encostado no batente da porta com as mãos nos bolsos. "Claro que pode", respondeu Cláudia, pegando outra xícara do armário. Eles se sentaram à mesa pequena da cozinha, um de frente para o outro, e ficaram conversando sobre assuntos aleatórios do dia a dia, até que Otávio finalmente tocou no assunto que estava engasgado há dias. "Você já pensou no que eu te pedi sobre ficar aqui?" Cláudia mexeu no chá com a colherinha olhando o vapor subir em espirais. "Pensei sim. E pensei muito, na verdade. A verdade é que eu estou com medo." "Medo de quê exatamente?" perguntou Otávio, inclinando-se levemente para a frente. "Medo de estragar o que está funcionando tão bem agora. Marina está melhorando tanto a cada dia, e eu não quero que nada atrapalhe esse progresso dela. E também tenho muito medo de me apegar demais a vocês dois, e depois ter que ir embora por algum motivo e ter que sofrer tudo de novo. Não sei se aguento passar por outra perda." Otávio estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão dela com cuidado, entrelaçando os dedos. "Eu não vou te mandar embora nunca. E Marina já está completamente apegada a você de um jeito que eu nunca vi ela se apegar a ninguém antes. Eu também estou." Cláudia sentiu os olhos arderem e piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. "Isso tudo está acontecendo muito rápido demais. Faz só alguns meses que eu cheguei aqui. Eu sei que é rápido e não precisa decidir nada agora de forma definitiva. Só fica mais um pouco. Só isso que eu estou pedindo. Fica e vamos ver onde isso vai dar sem pressão." E ela olhou nos olhos castanhos dele e viu sinceridade pura e vulnerabilidade real. "Está bem. Eu fico mais um tempo." O sorriso que apareceu no rosto de Otávio iluminou a cozinha inteira. Ele apertou a mão dela com força e os dois ficaram ali sentados em silêncio confortável, apenas existindo juntos, sem precisar preencher o espaço com palavras. Os meses foram passando um atrás do outro e a dinâmica da casa mudou completamente de forma natural. Marina voltou a estudar com professores particulares que vinham em casa 3 vezes por semana, porque ainda não estava emocionalmente pronta para voltar para a escola presencial com outras crianças. Ela ria de novo com vontade, brincava de novo com os brinquedos que estavam abandonados, fazia planos animados para o futuro, falava constantemente sobre querer ser veterinária quando crescesse,
porque amava todos os tipos de animais. Cláudia ajudava Marina com as lições de casa de matemática e português, sentando ao lado dela com paciência infinita, e preparava os lanchinhos preferidos dela com sanduíches cortados em formatos divertidos. Otávio reduziu drasticamente as horas que passava no escritório e começou a trabalhar mais dias de casa, usando o escritório da mansão para poder ficar perto e passar tempo de qualidade com a filha. Eles criaram tradições novas que foram se estabelecendo, como a noite de cinema toda sexta-feira, onde cada um escolhia um filme por vez de forma democrática e faziam pipoca com manteiga juntos na cozinha. Os domingos eram sagrados e reservados para passeios em família, no parque onde Marina corria livre, no zoológico onde ela passava horas observando cada animal, no museu de ciências onde ela fazia 1000 perguntas em qualquer lugar que Marina quisesse conhecer. Aos poucos, aquela casa enorme deixou de ser um mausoléu frio de memórias tristes e dolorosas e se transformou num lar verdadeiro e acolhedor, com risadas genuínas e conversas animadas e vida pulsando e acontecendo em cada cômodo. Sônia observava todas aquelas mudanças com um sorriso discreto no rosto e comentou várias vezes, em particular com Cláudia, sobre como absolutamente tudo tinha mudado para melhor desde que ela tinha chegado naquela casa. Certa manhã de domingo ensolarado de primavera, Otávio acordou bem cedo antes de todo mundo e preparou um café da manhã completo e especial, com panquecas fofinhas, frutas frescas cortadas, ovos mexidos cremosos, torradas crocantes e suco de laranja espremido na hora. Quando Cláudia e Marina desceram a escada juntas, conversando, e viram a mesa toda arrumada e cheirosa, ficaram completamente surpresas. "O que é tudo isso?" perguntou Cláudia, impressionada, olhando para a quantidade de comida. "Eu quis fazer algo especial e diferente, porque hoje é um dia muito importante", respondeu Otávio, sorrindo orgulhoso do próprio trabalho. "Por quê? O que tem de especial hoje?" perguntou Marina, sentando à mesa com os olhos brilhando de curiosidade. "Porque faz exatamente 3 meses que você voltou a comer de verdade, e hoje a gente vai comemorar isso do jeito certo que merece." Marina sorriu largo, mostrando todos os dentes que estavam mais brancos e saudáveis, agora que ela se alimentava direito e tomava vitaminas. Eles comeram juntos, conversando animadamente sobre vários assuntos e rindo de piadas bobas. E depois, Otávio anunciou que tinha preparado uma surpresa grande para aquele dia. Levou as duas até a garagem enorme, onde, ao invés do carro preto que ele usava, normalmente estava um carro diferente, maior e mais confortável. "A gente vai fazer uma viagem pequena hoje para um lugar especial", explicou, abrindo as portas. Entraram no carro e Otávio dirigiu por quase 2 horas pela estrada que saía da cidade, passando por plantações verdes e pequenas vilas, até chegarem numa propriedade linda, cercada por árvores altas e com um lago pequenininho de águas claras nos fundos. No centro da propriedade havia uma casa de campo aconchegante de madeira e pedra, com varanda ampla e jardim florido. Marina desceu do carro correndo empolgada, querendo explorar cada cantinho daquele lugar novo. "De quem é essa casa tão bonita?" perguntou Cláudia, admirando a construção que parecia saída de um filme. "É minha. Eu comprei há alguns anos pensando em usar para descansar nos finais de semana, mas nunca usei direito porque sempre estava ocupado demais trabalhando. Achei que estava na hora de começar a criar memórias boas aqui com as pessoas que eu amo." Eles passaram o dia inteiro ali, aproveitando cada momento. Marina brincou nas margens do lago, pegando girinos pequeninos com as mãos e procurando pedrinhas coloridas no fundo raso. Fizeram um piquenique grande na grama macia, com sanduíches variados, frutas doces e limonada gelada. Exploraram as trilhas ao redor, caminhando entre as árvores, e viram esquilos pulando de galho em galho, e pássaros coloridos cantando.
No final da tarde, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu inteiro de laranja intenso, rosa suave e roxo profundo, eles se sentaram juntos na varanda de madeira. Marina estava visivelmente cansada da aventura do dia e encostou a cabeça no ombro de Cláudia, quase dormindo ali mesmo. Eu queria falar uma coisa muito importante para vocês duas, disse Otávio, olhando para as duas mulheres que tinham se tornado seu mundo inteiro. Cláudia olhou para ele com atenção, prestando atenção em cada palavra. Esses últimos meses foram sem dúvida nenhuma os melhores que eu tive desde que perdi minha esposa. Vocês duas me trouxeram de volta para a vida de um jeito que eu nem achava mais possível. E eu percebi uma coisa muito clara. Ele fez uma pausa, respirando fundo, juntando coragem. Eu me apaixonei por você, Cláudia. Me apaixonei de verdade. O coração de Cláudia disparou, batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Ela não esperava ouvir aquilo, não daquele jeito tão direto e honesto e vulnerável. Otávio, eu não sei o que... Deixa eu terminar, por favor, antes que eu perca a coragem. Eu sei que começou tudo de um jeito completamente diferente e que talvez seja cedo demais para falar isso em voz alta, mas eu não consigo mais guardar isso dentro de mim. Você me mostrou que é possível ser feliz de novo e reconstruir uma vida sem precisar esquecer quem a gente perdeu. Você me ensinou a ser pai outra vez, quando eu tinha esquecido completamente como fazer isso. Você salvou minha filha quando ninguém mais conseguiu chegar perto dela. E no meio de tudo isso, sem eu perceber, você também salvou a mim. Eu não estou pedindo uma resposta agora, nem pressionando você a sentir o mesmo. Só queria que você soubesse exatamente o que eu sinto, porque não dá mais para fingir. Marina, que parecia estar quase dormindo, abriu os olhos completamente e olhou para Cláudia com aqueles olhos grandes e sinceros. Eu também quero muito que você fique para sempre aqui com a gente e não vá embora nunca, disse com a voz sonolenta, mas completamente sincera. Cláudia sentiu lágrimas quentes começarem a escorrer pelo rosto sem conseguir controlar. Ela tinha passado tanto tempo sozinha, carregando toda a dor sozinha, trabalhando apenas para conseguir sobreviver mais um dia, que tinha esquecido completamente como era ser realmente importante para alguém e fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu também me apaixonei por você, disse finalmente, olhando diretamente nos olhos de Otávio, sem desviar. Tentei muito evitar, porque tinha medo de me machucar de novo, mas não consegui evitar. E eu amo essa menina aqui como se ela tivesse saído de mim, completou, acariciando o cabelo macio de Marina com todo o carinho do mundo. Otávio se levantou rapidamente e estendeu a mão para Cláudia, que a segurou, e também se levantou sentindo as pernas bambas. Eles ficaram ali parados, um de frente para o outro, com Marina sentada observando tudo com um sorriso bobo no rosto. Então fica com a gente de verdade para sempre, não como empregada que tem horário para sair, como família de verdade, disse Otávio com a voz completamente embargada. Eu fico, sim. Eu quero ficar, respondeu Cláudia, sorrindo entre as lágrimas que não paravam de cair. Otávio a puxou para um abraço apertado, forte e cheio de sentimento. E Marina se levantou num pulo, abraçando as pernas dos dois com toda a força que tinha. Ficaram assim entrelaçados por longos minutos, apenas sentindo aquele momento perfeito, sem pressa de terminar. Quando voltaram para a cidade naquela noite, já era tarde, e Marina dormiu a viagem inteira no banco de trás, enrolada num cobertor. Quando chegaram na mansão, Otávio a carregou cuidadosamente no colo para não acordá-la. Ele e Cláudia trabalharam juntos para tirar os sapatos dela, trocar a roupa e colocá-la na cama confortável, cobrindo ela com o edredom favorito. Ela está tão diferente da menina que eu conhecia há meses atrás, sussurrou Otávio, olhando para a filha dormindo tranquila, com a respiração calma. Ela só precisava saber que não estava sozinha no mundo e que ainda tinha pessoas que se importavam com ela de verdade, respondeu Cláudia, ajeitando o cabelo de Marina no travesseiro.
Eles saíram do quarto fechando a porta devagar, sem fazer barulho, e ficaram parados no corredor escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da escada. Obrigado por absolutamente tudo que você fez por nós, disse Otávio, pegando a mão de Cláudia. Você não precisa me agradecer, porque eu também ganhei muito com tudo isso. Eu ganhei uma família inteira. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou suavemente. Foi um beijo lento e cheio de promessas de recomeços e de esperança de dias melhores. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo como adolescentes. Os meses continuaram passando rápido e a relação entre eles foi se consolidando naturalmente, sem pressa, mas com muita certeza de que aquilo era real e verdadeiro. Marina reagiu com alegria pura ao ver o pai feliz de novo, depois de tanto tempo triste, e Cláudia sendo carinhosa com ele. Ela adorava quando os três faziam coisas juntos. Começou a chamar Cláudia de madrinha, porque ainda não estava completamente pronta para usar outra palavra, mas era absolutamente claro para qualquer um que olhasse que o amor que ela sentia por Cláudia era profundo e verdadeiro, e do tipo que não se mede. Cláudia se mudou oficialmente para a mansão, ocupando um dos quartos de hóspedes espaçosos que foi todo reformado e decorado do jeito que ela gostava, com cores claras e móveis confortáveis. Ela continuou cuidando da casa, porque gostava de fazer isso, mas agora também cuidava das partes administrativas, organizando contas e compromissos, e ajudava Otávio com alguns documentos menos importantes da empresa. Sônia ficou genuinamente feliz com a companhia constante e as duas se tornaram amigas verdadeiras de conversas longas. Um ano inteiro depois de Cláudia ter entrado pela primeira vez naquela mansão, carregando apenas uma sacola de pano velha e com medo de ser mandada embora, Otávio organizou um jantar especial elegante. Chamou apenas as pessoas mais próximas da família, incluindo alguns amigos íntimos, e no meio da refeição, quando todos estavam conversando animadamente, ele pediu a palavra batendo levemente no copo. Eu queria fazer um brinde importante, disse Otávio, levantando a taça de vinho. Todos na mesa levantaram as taças, também prestando atenção. Há exatamente um ano atrás, essa casa estava completamente vazia, mesmo estando cheia de móveis caros e objetos de valor. Hoje essa casa está realmente cheia de verdade, porque está cheia de amor verdadeiro e de vida. Cláudia, você chegou aqui para trabalhar por necessidade, mas acabou ficando porque descobrimos que você pertence aqui com a gente. Você trouxe luz abundante para um lugar que estava mergulhado na escuridão total. E eu quero passar o resto inteiro da minha vida agradecendo todos os dias por você ter aparecido. Ele se virou para Marina, que estava sentada ao lado dele, usando um vestido bonito e com os olhos brilhando atentos. Marina, eu queria te perguntar uma coisa muito importante na frente de todas essas pessoas que amam a gente. Você me daria sua permissão e sua bênção para eu pedir a Cláudia em casamento? Os olhos de Marina se arregalaram enormes e rapidamente se encheram de lágrimas grossas de felicidade pura. Deixo sim, pai. Deixo muito. Otávio então se ajoelhou ali mesmo no chão, na frente de Cláudia, que levou as mãos ao rosto completamente surpresa e chocada, porque não esperava aquilo de jeito nenhum. Cláudia, você aceita se casar comigo e oficializar de vez essa família linda que a gente construiu juntos? Cláudia nem conseguiu falar de tanta emoção que tomava conta dela, apenas acenou que sim, repetidamente com a cabeça, enquanto chorava copiosamente. Otávio tirou uma caixinha pequena do bolso e abriu, revelando um anel lindo de ouro com um diamante discreto, e colocou o anel no dedo dela que tremia. Puxou ela para um abraço forte enquanto todos aplaudiam. Marina não aguentou e correu se juntando ao abraço apertado dos dois. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia intimista e extremamente linda, realizada no jardim florido da casa de campo, que tinha se tornado o lugar especial daquela família.
Marina foi a daminha oficial e carregou as alianças numa almofadinha de cetim branco com um orgulho e uma seriedade enormes. Quando Otávio e Cláudia trocaram os votos que eles mesmos tinham escrito, falando sobre superação de perdas, sobre recomeços inesperados e sobre amor verdadeiro que consegue nascer das cinzas mais escuras, não tinha um único olho seco entre os convidados presentes. Depois da cerimônia emocionante, enquanto todos comemoravam comendo e bebendo e dançando, Marina puxou Cláudia para um canto mais reservado e tranquilo do jardim. "Eu queria te falar uma coisa bem importante", disse a menina, que agora tinha 9 anos completos e estava visivelmente bem mais alta e infinitamente mais saudável do que antes. "Pode falar o que quiser, meu amor. Eu sei que você não é minha mãe biológica de verdade e que ninguém nunca vai conseguir substituir ela no meu coração. Mas você também é muito, muito importante para mim de um jeito diferente e eu te amo muito do meu jeito. Será que um dia, quando eu estiver pronta, eu posso te chamar de mãe também? Não para esquecer da minha outra mãe que me teve, mas para poder ter 2 mães diferentes morando no meu coração?" Cláudia sentiu o mundo parar. Ela se ajoelhou ali mesmo na grama, ficando exatamente na altura de Marina, com o vestido de noiva branco se espalhando todo no chão verde, e segurou as mãos pequenas da menina entre as suas. "Você pode me chamar exatamente do que você quiser e quando você estiver completamente pronta. Não tem pressa nenhuma e não existe jeito certo ou errado de fazer isso. Eu vou estar aqui do seu lado. Sempre, não importa como você me chame." Marina abraçou ela com toda a força que tinha no corpo. "Então, eu vou começar a te chamar de mãe a partir de agora mesmo porque eu já estou pronta e já pensei bastante sobre isso." "Então pode chamar assim sempre que quiser", disse Cláudia, chorando intensamente de emoção. "Obrigada por tudo, mãe", sussurrou Marina bem baixinho, mas alto o suficiente para Cláudia ouvir perfeitamente. Elas ficaram abraçadas por um longo tempo ali paradas, até que Otávio apareceu, procurando as duas, porque estavam sumidas. Quando viu a cena emocionante, ele entendeu imediatamente o que tinha acabado de acontecer entre elas e se juntou ao abraço, sem dizer uma palavra. Os 3 ficaram ali entrelaçados sob a luz dourada linda do final de tarde. A vida seguiu seu curso natural com altos e baixos e momentos difíceis, como qualquer vida tem, mas agora eles enfrentavam absolutamente tudo juntos, como uma unidade. Marina cresceu ao longo dos anos forte e determinada, e nunca jamais esqueceu a mãe biológica, que sempre teve um lugar especial e único guardado no coração. Mas também amou Cláudia, com toda a intensidade e dedicação que uma filha pode amar uma mãe. Ela aprendeu cedo que era completamente possível honrar e respeitar o passado, enquanto construía ativamente o futuro. Otávio se tornou um pai genuinamente presente e participativo que nunca mais deixou o trabalho consumir todo o seu tempo e toda a sua energia. Ele aprendeu que sucesso de verdade não se media apenas em dinheiro acumulado, mas principalmente em momentos preciosos, compartilhados, e risadas sinceras e abraços apertados antes de dormir. Cláudia, que tinha chegado naquela mansão enorme, sem nada além de uma sacola velha de pano e um coração profundamente machucado pelas perdas, encontrou não apenas um emprego temporário, mas uma família inteira que a acolheu de braços abertos e a amou de volta incondicionalmente. Ela provou para si mesma e para o mundo que amor de verdade não precisa necessariamente de laços de sangue para existir, e que às vezes as pessoas certas aparecem exatamente nos momentos mais improváveis e inesperados, quando menos esperamos. Anos depois, quando Marina já era uma adolescente de 15 anos, estudiosa e responsável, que estudava intensamente para realizar o sonho antigo de ser veterinária e cuidar de animais, ela estava fazendo um trabalho importante da escola sobre pessoas inspiradoras que fizeram diferença. Escolheu sem hesitar escrever sobre Cláudia.
No texto longo e detalhado, ela escreveu que a verdadeira força não está em nunca cair ou nunca sofrer, mas em conseguir levantar depois da queda e ainda ter energia e vontade de ajudar outros a levantarem também. Escreveu que família de verdade é quem escolhe ficar quando tudo desmorona ao redor. Escreveu que o amor pode nascer das formas mais inesperadas e surpreendentes, e que às vezes a pessoa que chega inicialmente apenas para arrumar e limpar a casa acaba arrumando e curando também os corações completamente partidos que moram dentro dela. Quando Cláudia leu aquele texto inteiro, sentada confortavelmente na sala com Otávio ao seu lado, segurando sua mão, e Marina esperando ansiosa e nervosa pela reação dela, não conseguiu segurar as lágrimas que caíram livremente. Puxou a enteada, que há muito tempo já era filha legítima do coração, para um abraço demorado e apertado, e agradeceu em silêncio mentalmente por ter tido a coragem naquele dia distante de aceitar aquele emprego que parecia completamente impossível e assustador. Naquela noite tranquila, quando todos já estavam dormindo em seus quartos, Cláudia ficou acordada sozinha na varanda de madeira, olhando as estrelas incontáveis brilhando no céu escuro e pensando profundamente em como a vida era imprevisível e surpreendente. Tinha entrado naquela mansão alguns anos atrás apenas querendo desesperadamente ganhar algum dinheiro para conseguir pagar as contas atrasadas, e tinha saído de lá com uma família inteira e completa. Tinha chegado inicialmente para limpar e organizar a casa, e tinha acabado limpando e curando também as feridas invisíveis e dolorosas de duas pessoas que estavam completamente perdidas na própria dor avassaladora, sem saber como sair. Otávio apareceu silenciosamente atrás dela, alguns minutos depois, enrolado num cobertor, e a abraçou por trás com carinho, apoiando o queixo no ombro dela. "No que você está pensando aí sozinha?" perguntou baixinho. "Estou pensando em como absolutamente tudo mudou desde aquele primeiro dia que eu cheguei aqui, tremendo de medo de ser mandado embora em 3 dias, como aparentemente todas as outras tinham sido. E agora o que você sente? Agora eu sei com absoluta certeza que estou exatamente onde eu deveria estar e onde sempre pertenci." Ele a beijou demoradamente na têmpora, e ficaram ali parados, abraçados, olhando juntos a noite estrelada e linda, enquanto dentro da casa aquecida, Marina dormia profundamente e tranquila, sonhando acordada com o futuro brilhante, sabendo lá no fundo que não importava absolutamente nada do que viesse pela frente, ela nunca mais estaria sozinha ou desamparada, porque tinha 2 pessoas extraordinárias que a amavam incondicionalmente e completamente, e que sempre estariam firmemente ao seu lado, em qualquer situação. A casa que antes era fria e assustadoramente vazia, agora transpirava e estava completamente cheia de vida pulsante e de amor verdadeiro e profundo, exatamente do tipo que não se compra com dinheiro nenhum, mas que se constrói cuidadosamente com paciência infinita, compreensão mútua e coragem genuína de abrir o coração machucado mesmo depois de tê-lo quebrado em 1000 pedaços, provando definitivamente que os finais mais bonitos e emocionantes às vezes começam exatamente nos dias mais difíceis e sombrios, e que a esperança pode renascer e florescer até nos lugares mais improváveis e inesperados, quando as pessoas certas se encontram no momento certo. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz